Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi e esse aqui é o Boletim da Ucrânia, segunda-feira, 11 de novembro. Esse aqui é um boletim gravado. Eu queria falar sobre a situação da Ucrânia e também sobre uma declaração do governo ucraniano de que esse foi o dia mais mortal, dia 11 de novembro, mais mortal para as tropas russas desde o início da guerra na Ucrânia, desde a invasão em fevereiro de 2022. Então, pelo que foi reportado aqui pelo governo ucraniano, foram ao todo 1.770 baixas em um só dia. 1.770, a gente conta aí mortos, feridos e prisioneiros. É claro que eu faço aqui um disclaimer, eu faço um alerta, é impossível a gente verificar por fontes independentes que realmente esse aqui é um número acurado, ou seja, um número correto. E não tem o lado da Rússia. A Rússia não confirma nem desconfirma. Na verdade, a Rússia nunca se posiciona sobre essa questão de números de baixas. Então, é apenas a gente tem que entender isso como que foi um dia muito intenso de combates. E mais do que isso, a gente tem que interpretar que desde agosto, quando a gente teve a invasão da Ucrânia no Oblast, ali no estado de Kursk, da Rússia, e também quando a Rússia intensificou as suas operações ali na direção de Pokrovsk, ou seja, na frente leste da Ucrânia, a gente está vendo combates muito intensos. Então é uma coisa mais simbólica do que de fato. O que a Ucrânia vinha falando era que em torno de 1.500 baixas dos russos estavam sendo registradas ultimamente. 1.500, de novo, entre mortos, feridos e prisioneiros. Não dá para a gente saber exatamente, aí, especificamente, quantas baixas do que. E não dá para a gente confirmar de forma independente. Mas, enfim, esse aqui foi o boletim, segundo, aliás, essa aqui é a informação da Ucrânia, 1.770 baixas em 11 de novembro de 24. O recorde anterior tinha sido 1.740 no dia 13 de maio. A Ucrânia diz que já houve mais de 700 mil baixas aí desde 2022 no exército russo. É difícil, realmente é difícil a gente confirmar disso o que é um número verdadeiro, o que é um número falso. A gente tinha números muito menores sendo confirmados aí nos últimos, vamos dizer, anos, aí no começo desse ano, chegou-se a falar em 100 mil, 150 mil baixas aí para um lado e para o outro. A gente tem que tirar um pouco, não dá para a gente ter uma ideia muito clara. Eu imagino que esse número de baixas que a Ucrânia divulga, ele seja uma estimativa. Não estou falando que está errado, mas ele não pode ser comprovado de forma independente. É muito difícil a gente ter uma ideia aí de quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram feridas no campo de batalha, especialmente quando a gente está fazendo uma estimativa aí do lado inimigo. Então, o que a gente pode tirar com isso? Não falar, foi exatamente esse o número de baixas, mas a gente tem uma ideia que a intensidade dos combates está bastante alta, mesmo chegando aí à época de inverno. É disso que a gente tem que... Essa é a principal conclusão que a gente pode tirar. Mas, se por um lado teve muitas baixas do russo, também teve um avanço bastante grande das tropas russas desde agosto. A gente tem uma estimativa aqui do Instituto de Estudos da Guerra de que seria mais ou menos 1.150 quilômetros quadrados foram conquistados pelos russos desde agosto. A gente lembra que os ucranianos invadiram a região de Kursk, eles chegaram a ter 1.300 quilômetros quadrados aí de área dominada, mas perderam um pouco dessa área, estariam aí variando entre 600 e 700 quilômetros quadrados dentro do território russo. Só que o russo ele não perdeu a área que ele avançou desde agosto
até agora, aliás. Ele teve pequenas perdas, então o que a gente pode concluir aqui é que eles tiveram muitas baixas, e aí um número um pouco mais, que a gente pode analisar um pouco melhor, por ser um período maior, fala-se de 40 a 42 mil baixas dos russos só no mês de outubro. O mês de outubro foi extremamente ativo no campo de batalha da Ucrânia. Então, o que a gente está falando de intensidade dos combates? Vamos aqui aos nossos mapas. A gente tem aqui, vamos falar primeiro aqui perdão, eu coloquei aqui o lugar errado aqui no mapa, mas eu queria falar para vocês do Oblast de Kursk. Essa daqui é o território que a Ucrânia invadiu dentro da Rússia. Isso aqui eu estou colocando aqui em setembro. Essa aqui era a mais ou menos o campo de batalha em setembro, e como que ele está agora, ou seja, isso que eu estava falando, os ucranianos eles invadiram cerca de 1.300 quilômetros quadrados dentro da Rússia e perderam uma boa parte desse território. Essa daqui é a situação atual do domínio do campo de batalha, ou seja, do saliente ucraniano em Kursk. Eu coloquei aqui dos últimos dias, aqui dos últimos 2, 3 dias, onde que aconteceram os principais avanços de russos e de ucranianos aqui dentro no Oblast de Kursk. Então a gente teve ataques russos aqui na direção de Pogrebki. A gente lembra que essa mancha ucraniana ela ia bem mais para o norte, aqui ela chegava perto da cidade de Karinhova. Aqui os ucranianos perderam uma boa parte do território, e agora a principal luta está acontecendo aqui nessa cidade de Nova Ivanovka. A gente vê os ucranianos, eles atacaram mais o norte da cidade, aqui de Nova Ivanovka, e os russos atacaram pelo sul. Então, esses foram os últimos movimentos aqui no campo de batalha, na região, no Oblast de Kursk. A gente vê aqui que tem uma intersecção de rodovias, que aparentemente, segundo esse mapa aqui do Instituto de Estudos da Guerra, o que é bastante importante aqui na região é essa rodovia, aqui onde tem um cruzamento de rodovias. É importante tanto para o lado russo quanto para o lado ucraniano conseguir dominar o território aqui onde tem essas rodovias a oeste de Nova Ivanovka por uma questão logística. Então a gente vê que uma parte mais ao norte aqui da rodovia, e inclusive o cruzamento das rodovias está na mão dos russos, e a parte mais sul estaria sob o domínio dos ucranianos. Então, uma situação bastante incerta, é onde acontece a maior parte dos combates ali no Oblast de Kursk, nessa região de Nova Ivanovka. Pessoal, se vocês puderem ajudar aqui o canal, o ERISC e a transmissão aqui do X a crescerem, por favor, deem um like, compartilhem aqui o canal com quem vocês acham que pode se interessar por esse tipo de informações. A gente traz o boletim da Ucrânia. Desde agosto, a gente vem tentando trazer, pelo menos dia sim, dia não, aqui, as evoluções no campo de batalha, sempre às 21 horas, e às terças-feiras, às 20 horas, a gente faz a análise de geopolítica, eu e o analista de riscos Nelson Ricardo Fernandes, do ERISC. Então, agradeço se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem deixar o like aqui no nosso canal. Mas vamos seguir para aqui de novo, aqui para o mapa agora corretamente, onde a gente teve a gente tem uma concentração, uma novidade que eu tenho para trazer para vocês aqui é que os ucranianos, além de falar desse alto número de baixas, apesar do lado dos russos, apesar da gente estar indo para uma época do ano em que os combates tendem a diminuir, a gente está vendo uma concentração de tropas russas em pelo menos 4 pontos da frente de batalha que a gente não tinha visto antes, que os ucranianos não tinham percebido antes. Não se sabe ainda se vai ser se vão ser novas ofensivas, se vai ser aí uma última tentativa do russo de tomar mais campo de batalha antes da chegada do inverno, ou se é apenas movimentação de tropas para tentar enganar os ucranianos.
Então vamos mostrar aqui um a um aonde que isso está acontecendo. Olá, pessoal. Um desses pontos em que os ucranianos eles constataram uma concentração de tropas na linha de frente bastante grande é na cidade de Chasiv-Yar. Vocês veem aqui onde que isso se encontra aqui no mapa da Ucrânia. Essa parte mais avermelhada aqui no leste da Ucrânia são os territórios ocupados. A cidade de Chasiv-Yar, a gente vê aqui os russos estão tentando invadi-la. A parte mais cinza aqui que vocês veem do mapa é a concentração urbana de Chasiv-Yar. Já tem uma parte dela aqui que está em território contestado, que é essa área amarela, que não se sabe bem na mão de quem está. E a gente já tem aqui uma cabeça de ponte, aqui, ou seja, uma área aqui, essa área aqui em formato de cunha, em que os russos já adentraram o perímetro urbano de Chasiv-Yar. Então, o que a inteligência ucraniana diz, pelo menos, na verdade, foi um pronunciamento oficial de uma porta-voz, a Major Anastasia Bobovinovka. Ela é porta-voz aí das forças ucranianas, principalmente nessa frente de Donetsk. Os ucranianos eles têm porta-vozes para cada uma das frentes. Essa frente leste de Donetsk é esta senhora chamada Anastasia. E ela trouxe algumas informações da grande preocupação ucraniana da concentração de tropas aqui nessa região. Segundo ela, a dificuldade dos russos e a esperança dos ucranianos é um grande bombardeio que está sendo feito por tropas ucranianas nessa faixa pontilhada azul que eu marquei aqui no mapa. Isso aqui é um canal, pessoal. Esse canal se chama Siversky Donetsk Donbass, ou seja, é um canal artificial que corre aqui a leste da cidade de Chasiv-Yar, e é complicado aqui para as tropas blindadas russas cruzarem esse canal, que precisam ser lançadas pontes, e os ucranianos aproveitam o afunilamento de tropas russas em pontos de cruzamento desse canal para fazer bombardeios, tanto com artilharia, tanto quanto drones, aqueles drones de primeira pessoa, que são os pequenos drones carregados com explosivo militar, em que o operador, tanto ucraniano quanto russo, mas nesse caso o ucraniano, ele consegue ver, tem uma visão de primeira pessoa e faz esse drone se chocar contra veículos e até contra combatentes dos russos. Então, vocês estão vendo aqui a setinha vermelha, onde principalmente os russos estão tentando cruzar esse canal de Siversky Donetsk e Donbass nessa região aqui, e se eles conseguirem fazer o cruzamento desse canal, vai ficar um pouco mais complicado para os ucranianos conterem o avanço aqui na região urbana de Chasiv-Yar. Chasiv-Yar é uma área bastante estratégica, porque as principais defesas dos ucranianos estão justamente aqui, onde vocês estão vendo essa faixa mais amarelada, que se os russos conseguem ultrapassar Chasiv-Yar, eles podem atacar as cidades ucranianas pelo flanco, o que vai tornar a tarefa de defesa muito mais difícil. Então, segundo essa major Anastasia Bobovinovka, ela diz que estão acontecendo de 50 a 70 baixas dos russos por dia nesses ataques aqui a Chasiv-Yar. Segundo ela, diminuíram o número de ataques, mas os ataques agora estão sendo feitos por números maiores de tropas, ou seja, a gente tinha a Rússia fustigando o tempo inteiro, mandando menos tropas, frações menores de tropas, mas constantemente para atacar os ucranianos nessa região. Agora a gente está vendo ataques maiores e numa frequência um pouco menor. De 50 a 70 baixas aí entre mortos, feridos e capturados. Então, as principais baixas, segundo eles, são do Batalhão de Reconhecimento Esparta. Sugestivo aí o nome, né? O Batalhão de Reconhecimento Esparta da Rússia é o que tem perdido mais tropas aqui nessa região de Chasiv-Yar. Vamos seguir aqui para o nosso próximo ponto. A gente vai falar de Toretsk. Vocês vão ver Toretsk, que é onde tem esse ponto que eu coloquei aqui de explosão aqui no mapa, que é essa cidade aqui. Então, a gente viu aqui a cidade de Toretsk no dia 5/11. A gente também, segundo a mesma porta-voz ucraniana, está acontecendo uma grande concentração de tropas
ali tropas russas nessa região para tentar atacar a cidade de Toretsk. Essa daqui era do dia 5 de novembro, então já tinha aí um movimento, uma cabeça de ponte, essa cunha vermelha, assim, o vermelho são as tropas russas, né? E a parte da imagem de satélite é o que os ucranianos controlam. Então a gente vê que eles já tinham entrado na parte urbana de Toretsk. E já tem algumas semanas, pelo menos 10 dias, pessoal, para quem acompanha aqui o nosso canal, os ucranianos estavam segurando o avanço russo exatamente nessa mancha que vocês estão vendo no mapa agora. Só que vamos ver a situação atual. Olha lá, mas avançou pouquinho. Mas em combate urbano, pessoal, é assim mesmo. Cada quarteirão, praticamente, que você toma é ao custo de muitas tropas, tanto de um lado quanto de outro. A gente está vendo aqui uma guerra de atrito e não uma guerra de movimento. Ou seja, uma guerra de atrito que você troca muitas baixas, muitos combatentes e muito equipamento por pequenos avanços no terreno. É isso que a gente está vendo aqui em Toretsk, e a gente está vendo uma concentração. A gente ouviu falar aqui das tropas ucranianas, dessa Major Anastasia, dizendo que existe uma preocupação dos ucranianos, que há uma grande concentração de tropas, pois provavelmente os russos vão tentar expandir essa área aqui dentro do território urbano, que passa aí pelo coração da cidade de Toretsk, que tem o mesmo problema que tem ali em Chazivyar, é a principal área de defesa, pessoal. Se os russos tomam Toretsk, eles conseguem ter acesso a áreas de flanco dos ucranianos. Por isso é tão importante conter os russos nessa região aqui. Vamos falar agora de Kurakov, pessoal. Essa é uma área aqui que está muito difícil para a Ucrânia, infelizmente, pessoal. Então, Kurakov, estou mostrando aqui para vocês também um mapa do dia 5 de novembro, e vamos mostrar um mapa atual de como que vocês estão vendo aqui a mancha vermelha dos russos, como que eles avançaram. Olha aqui, eu coloquei as principais linhas de avanço russo. Então a gente tem aqui, principalmente aqui no norte, em Sontsivka, a gente vê que os russos estão fazendo aqui um movimento de pinça na cidade. Então eles estão vindo aqui do norte para o sul. Essa área que é a área contestada ainda, essa área que fica mais esbranquiçada, não dá para a gente saber, não dá para ter certeza ainda na mão de quem está. O que aconteceu foi que os blogueiros militares russos falaram que essa área está na mão dos russos já, e os ucranianos não contestaram. Então existe uma chance de que essa cidade de Sontsivka já esteja pelo menos uma parte na mão dos russos. O Instituto de Estudos da Guerra diz que só comprovou que 30% da cidade está na mão dos russos. Então esse aqui deve ser um dos eixos de avanço aqui. Eles vão tentar fechar essa pinça, chegar pela retaguarda de Kurakov. Outro avanço russo aconteceu aqui na cidade de Ilinka, que é essa seta mais aqui do meio, também está sendo um avanço frontal. Vocês veem que tem um lago ao norte de Kurakov, então não é a tentativa aqui de fechar deles. Vocês veem que tem uma ponte aqui que leva a Kurakov, mas não acho que o movimento em direção a Ilinka seja para tomar Kurakov, mas para fechar aqui junto com essa pinça de Sontsivka. E a gente tem um ataque frontal a Kurakov, então que é essa terceira seta vermelha aqui. Então a gente aqui já nos arredores da cidade de Kurakov, a gente tem dois tipos de relato. Um de reconhecimento em força, ou seja, que as tropas russas, tropas de alta mobilidade, a gente supõe aí que sejam tropas blindadas, ou seja, carros blindados que chegam na região inicial, ali na região urbana de Kurakov, para ver qual que é a quantidade de fogo que eles recebem, o tipo de armamento que está sendo utilizado e da onde que está vindo esse fogo. E isso é o chamado reconhecimento em força, porque você vai ver da onde que você está sendo atacado, depois você retrai para depois você avançar com uma força maior. Mas, ao mesmo tempo, também há relatos que já estão acontecendo ataques frontais mecanizados, ou seja, não só o reconhecimento, mas já a tentativa de tomar o território. Eu acho que o russo fala que está fazendo em reconhecimento em força, quando, na verdade, ele já está tentando tomar o território e está sendo empurrado para trás.
Então ele fala, não, é só reconhecimento. Eu acho que é isso que está acontecendo, mas não dá para a gente ter certeza absoluta do que está, qual que é a situação real no campo de batalha. Mas o que a gente vê é essa cidade, Curaçao, a principal da região, está sendo ameaçada, e não só nessas linhas aqui, se a gente vê aqui mais de longe, Curaçao está dentro de um bolsão que o russo está tentando improvisar aqui duas pinças, essa de Sontsivka, mais ao norte, que se a gente olhasse há uma semana atrás, ela estava bem menos desenvolvida, e tudo essa aqui que está ao sul foi depois que os russos invadiram aquela cidade de Vuhledar, que está mais ao sul, e conseguiram avançar para o norte, avançaram muito aqui. É aquilo que eu estava falando de Chasiv-Yar e de Torezk. Se você consegue tomar essas cidades, esses bastiões aí ucranianos, depois a Rússia consegue avançar mais rápido, porque você tem menos defesas atrás dessas grandes cidades. Então é bastante complicado, a gente pode ver, infelizmente, talvez os ucranianos eles estão lutando para ficar com Kurakhove, mas mesmo que a Rússia não consiga ter sucesso nos ataques frontais a Kurakhove, se essas duas pinças se aproximarem demais aqui das estradas, que são a linha de saída e chegada de reforços em Kurakhove, talvez as tropas ucranianas tenham que abandonar essa cidade. A gente espera que o inverno chegue antes disso acontecer, para ter chance dos ucranianos fortificarem toda essa região para esperar novos ataques no ano que vem. E a gente tem aqui no sul, mais principal, a frente sul, em Zaporizhia, a gente tem outra concentração de tropas. Então, a gente viu aqui esse daqui é o mapa do Deep State, que é uma organização ligada aos ucranianos. Então, vocês estão vendo esses quadradinhos pequenininhos aqui, originais do mapa. Eles estão todos apontando para a cidade de Orivriv e Robotini, que era onde aconteceram os principais choques, os principais combates em 2023. Mas agora os porta-vozes ucranianos estão dizendo que existe uma movimentação anormal, uma concentração anormal de tropas em duas regiões. Em Ruliapole, que vocês estão vendo mais à direita aqui, e essa, nem vejo com... Você não tem objetivos militares tão próximos aqui, grandes cidades próximas de Ruliapole, mas é nessa área aqui de Ruliapole que acabam as principais defesas ucranianas. Você tem defesa ucraniana que vem de Kamiansk a Ruliapole. Então, talvez a iniciativa do russo seja para tentar passar por trás das principais trincheiras ucranianas. E Kamiansk é o que mais me preocupa, porque é uma linha reta para a cidade de Zaporizhia. Pessoal, é bem pequeno esse território aqui, é praticamente uma estrada reta de Kamiansk até Zaporizhia. A gente tem, logo depois de Kamiansk, a gente tem as principais defesas ucranianas. Então, se o russo está concentrando tropas ali ao sul de Kamiansk, a gente deve ver uma batalha muito grande se eles tentarem tomar ao norte de Kamiansk aqui, porque a Ucrânia tem defesas fortíssimas ali naquela região, então não vai ser fácil para o russo passar por ali. Então a gente vê essas concentrações de tropa que a gente vai ter que observar nas próximas semanas. Não acho que isso aqui vai evoluir antes do inverno, pode ser uma manobra diversionária dos russos. Pessoal, no campo político, o Kremlin negou que o Donald Trump e o Vladimir Putin tenham conversado por telefone. Quem falou isso foi o Washington Post. O Washington Post fez uma apuração de bastidores, diz que Trump e Putin conversaram por telefone e o Trump falou para o Putin, lembre-se que tem muitas tropas americanas na Europa. Eu não quero ver uma escalada desse conflito. Ele teria dito isso para o Putin. O Putin diz que não, que nunca aconteceu essa conversa, ou seja, os porta-vozes da Rússia falaram que essa conversa nunca aconteceu, e o americano diz que não comenta sobre conversas pessoais entre o Trump e outros chefes de Estado. Por quê? Porque o Trump recebeu uma série de telefonemas nesses dias para parabenizá-lo por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. Não ficou muito claro, então, se essa ligação entre Putin e Trump aconteceu, segundo o Washington Post, na quinta-feira passada.
eu prefiro sempre acreditar no Washington Post do que acreditar no Kremlin. Então traz um pouquinho de esperança para a gente aí que o Trump falou: não escale, não invada mais. A gente não sabe qual vai ser o plano do Trump agora, que ele disse que ia acabar com essa guerra. A gente não sabe o que vai acontecer. Bom, para essa segunda-feira é isso, pessoal. A gente volta a se encontrar, volta a conversar na terça-feira, às 20 horas. Esse aqui é o Boletim da Ucrânia. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi. Se você gostou desse boletim, ajuda a gente a crescer esse canal e deixa o like aqui para a gente e acompanhe as nossas transmissões ao vivo ou gravado, sempre às 21 horas, o Boletim da Ucrânia e o nosso debate de geopolítica às terças-feiras, às 20 horas. Agradeço demais pela presença aqui de todos vocês e desejo uma ótima noite de segunda-feira. Até logo.